Boa noite a todos. Eu quero agradecer desde já a vossa presença e o convite aos organizadores por me dar esta oportunidade, que eu vou aproveitar para tentar dar uma visão um pouco mais abrangente desta discussão, deste debate, deste conflito, por assim dizer, entre a ciência e o criacionismo. Mas vou falar principalmente de ciência. A fonte principal deste conflito aparente, pelo menos conflito com algumas doutrinas religiosas, é o naturalismo na ciência hoje em dia. A ciência hoje em dia tende a explicar tudo o que explica por recurso apenas a explicações naturais e põe de parte qualquer explicação sobrenatural, Deus, milagres, etc. Mas para explicar como é que isso aconteceu, eu vou começar a história antes disso ser verdade. Na altura de Isaac Newton, um dos cientistas mais famosos de sempre, a ciência teve um grande avanço com esta ideia de Newton, que unificou fenómenos como a queda da maçã e a órbita da Lua, ao postular uma atração entre toda a matéria. Todas as partículas, todos os corpos de matéria atraem-se uns aos outros. Era a lei da gravitação. Mas para Newton era absurdo que a matéria inanimada, que a Terra, que uma pedra ou assim, conseguissem agir à distância sobre outro objeto quando nem sequer sabia onde é que o objeto estava. Portanto, a matéria em si, para Newton, não podia ter esta capacidade. Então Newton explicava isto pela intervenção de Deus. Era Deus que dotava a matéria desta capacidade de atrair mesmo a Terra a chegar à Lua e puxá-la para cá e assim. Portanto, isto era a situação como tínhamos nesta altura, há 200, 300 anos atrás. Portanto, podemos imaginar, nesta altura, o conhecimento científico como uma estrutura complexa pendurada de Deus, porque Deus era a explicação última para tudo na ciência, nesta altura. Tínhamos lá em cima a rainha das ciências, que era a teologia, e tínhamos várias ciências separadas, cada uma na sua lâmpada, por assim dizer, e todas com o fio condutor a Deus. Na biologia, a explicação para a origem das espécies era o criacionismo, como vinha na Bíblia. A geologia tinha o dilúvio. A química, na altura, era a alquimia, cheia de milagres e mistérios e espiritualismo, e até a física de Newton tinha Deus a obrigar a matéria a atrair-se uma à outra como explicação fundamental para aquele efeito. Mas as coisas foram mudando ao longo do tempo, e eu vou continuar aqui para não insistir só na evolução e na biologia, para dar a ideia que isto é algo que abrange toda a ciência. Vou continuar com o exemplo da gravidade, e eventualmente no início do século XX, Einstein, outro cientista famoso, propôs uma teoria diferente. E essa teoria previa fenómenos que Newton nem sequer imaginava e conseguia modelá-los com uma precisão que hoje em dia não conseguimos sequer detectar qualquer erro, qualquer discrepância entre a teoria e os dados experimentais. Só para dar um exemplo de um teste recente à teoria da gravidade de Einstein, foi usada a sonda Cassini, que está neste momento próximo de Saturno, para enviar um sinal rádio para a Terra, de maneira a que o sinal passasse próximo do Sol. E foi possível detectar na Terra um atraso no sinal devido à distorção do espaço-tempo causado pela massa do Sol. Portanto, este é o tipo de testes que na mecânica newtoniana nunca seria previsível que isto acontecesse, mas que a física de Einstein, esta teoria da gravidade, prevê. Portanto, desta maneira foi por causa deste tipo de adequação às observações que esta teoria da relatividade substituiu a teoria de Newton. Mas houve uma consequência disto, que foi a base, o fundamento para a teoria. Newton tinha como fundamento uma lei, uma interação à distância entre a massa, que precisava de ser explicada por algo que fosse inteligente, que soubesse dizer à Terra, digamos assim, onde é que a Lua está e como é que ela pode ir lá buscá-la. A base para a teoria de Einstein é muito diferente. É este princípio de equivalência que nos diz, essencialmente, que a luz tem a mesma velocidade em qualquer referencial que seja medido. Isto é consequência das equações de Maxwell, não vou entrar aqui em detalhes, e que a gravidade é uma forma de aceleração. Portanto, não há aqui nada que seja muito misterioso. Mas a partir daqui, Einstein conseguiu fazer uma teoria que era superior à de Newton. E temos isto em várias áreas, várias ciências originalmente. Por exemplo, a alquimia passou a química, digamos assim, em grande parte, graças a Dalton, que propôs esta teoria e fundamentou-a que as moléculas eram compostas de átomos com propriedades diferentes, etc. Portanto, perdeu aí uma grande parte do sobrenatural e passou a enraizar-se em algo muito mais terra a terra, digamos assim. Wöhler, mais tarde, matou, segundo o que ele escreveu, com um facto feio, uma teoria muito bela, quando conseguiu sintetizar a ureia. Nesta altura,
na química julgava-se que havia uma diferença fundamental entre compostos inorgânicos e compostos orgânicos que vinham dos seres vivos. Portanto, essa ideia de que havia algo de especial, fundamental nos seres vivos, foi derrotada quando se conseguiu fazer o salto de um composto inorgânico para um composto orgânico. E assim por diante, em várias áreas da ciência, e o que nós podemos observar ao longo da história, é que a ciência foi substituindo modelos por modelos melhores. Melhores no sentido em que conseguiam abarcar mais observações, conseguiam adequar-se com mais rigor à realidade e que, por isso, explicavam melhor o que nós estávamos a observar, como o caso, por exemplo, da relatividade em relação à mecânica newtoniana. Isto resultou também numa maior interdependência dos vários modelos. A química, com Dalton, passou a ser em parte física, a bioquímica ligou a biologia à química e assim por diante, a geologia ligou-se à física e começou todas as ciências que inicialmente eram aquelas lâmpadas no candeeiro a ligar a Deus, começaram-se a desligar de Deus e a juntar-se umas às outras. E, por coincidência, por culpa do universo, digamos assim, que é o universo que nós temos, as explicações melhores eram sempre, sistematicamente, aquelas que tinham menos componente sobrenatural. Portanto, o que aconteceu foi mesmo que a ciência se foi desligando de Deus, saindo desta estrutura onde está cada ciência no seu galho, digamos assim, e formar um edifício coeso, único. Hoje em dia é seguro dizer que há uma ciência, porque são todas interligadas neste sentido mais forte de ciência, não há nada, nenhuma maneira de as separar, e que está assente, não pendurada de Deus lá em cima, mas assente nas coisas mais básicas, nas partículas, nos átomos, etc. Quem ficou de fora foi a fé, a religião, que não seguia este método, que não estava, digamos assim, disposta a mudar de modelos, a alterar-se conforme as evidências iam surgindo. Portanto, houve aqui até uma separação natural, digamos, um divórcio amigável, em grande parte, principalmente nas religiões predominantes aqui no Ocidente. Teve, obviamente, algumas discussões pelo caminho, mas hoje em dia é mais ou menos aceito pela grande maioria que podemos separar estas coisas. Agora, o que eu vou falar aqui hoje, principalmente, é de uma parte de uma religião, o criacionismo evangélico, que sai ali um pouco do candeeiro e tenta vir tirar bocados ao edifício por criticá-los. Portanto, eu vou discutir isto apenas do ponto de vista da ciência e deixo a religião para quem sabe mais disso do que eu, que são quase todas as pessoas aqui, provavelmente. Portanto, vou agora voltar um bocadinho atrás e vamos seguir este percurso que eu queria dar aqui a ideia que não é só na biologia e na teoria da evolução, mas em toda a ciência, este percurso de ir encontrando explicações cada vez mais naturalistas. E nós podemos começar o percurso da teoria da evolução antes de Charles Darwin. Por exemplo, um caso curioso, o avô dele, Erasmus Darwin, já tinha proposto algo parecido com a teoria de Lamarck. Lamarck mais tarde propôs uma teoria que teve bastante sucesso na sua altura, se bem que não satisfazia muita gente, e basicamente ele propôs que os organismos, os seres vivos, utilizando as suas características, iam desenvolvendo-as e depois passavam esse desenvolvimento. Por exemplo, a girafa esticava o pescoço, ficava com o pescoço cada vez mais comprido e passava isso aos seus descendentes. Isto não satisfazia muita gente porque o mecanismo era assim um pouco dúbio. Mas, com Darwin e Wallace, surgiram aqui dois conceitos muito importantes, que mudaram bastante as teorias de evolução que já havia nessa altura. Talvez o mais importante de todos, que é pouco reconhecido por muitas pessoas, é a ideia que a espécie não é uma forma, não é o cão, o gato, o pato, etc. Uma espécie é um conjunto de populações. Há várias populações de gatos espalhadas pelo mundo, eles reproduzem-se entre si e são todos indivíduos diferentes. Portanto, nós não podemos apontar para um a dizer este é o gato. São todos e é difícil até ver onde é que aquilo pode acabar. Eu vou dar um exemplo a seguir.